pessoal, Walter Pereira. Vamos gravar o vídeo número 6 do item 4, Ismael, um romance da condição humana. Um livro fantástico que vocês deveriam ler também. Gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, clicassem no joinha, escrevesse um comentário, uma linha que fosse sobre o assunto que vocês vão ouvir agora, e compartilhasse esse vídeo para os familiares, amigos, redes sociais, porque toda a monetização que a gente conseguir do YouTube, quer dizer, toda a comissão que o YouTube vai nos pagar, se a gente conseguir, essa comissão vai ser doada para os Amigos do Figueira, que é uma instituição, uma ONG ligada à Fiocruz, que trata de crianças que nascem com doenças horríveis, doenças que não têm cura, doenças que precisam de uma despesa tremenda para que elas fiquem vivas, né? Equipamentos especiais, cadeiras especiais, camas especiais. Às vezes a mãe dessa criança tem que morar no hospital junto com a criança. Então eu peço, por gentileza, que vocês se inscrevam no canal, assistam o vídeo inteiro. É importante que assistam o vídeo inteiro, senão não adianta muito pouco. Clique no positivo, faça um comentário e compartilhe, tá bom? Então vamos lá. Vídeo número 6, Ismael, um romance da condição humana. Nós estamos no capítulo 1, item 4. Vou ler a última frase do capítulo anterior. Enfim, se aprumou e acenou-me com a cabeça como se estivesse chegado a uma conclusão cuidadosamente estudada. Você não é Golias, disse ele. Com isso virou-se e voltou com os passos firmes por onde viera, sem olhar para nenhum lado. Quer dizer, o Golias, que é o nosso professor, né, que está procurando um aluno para ajudar a salvar o mundo, ele estava preso numa jaula, num determinado mini-zoo, e apareceu um indivíduo dizendo que ele não era o Golias. O resumo seria mais ou menos esse. Eu vou colocar na descrição do vídeo os vídeos já publicados, né? Nós estamos no 6, vou publicar os 5 vídeos, os links dos 5 vídeos já publicados. E também vou publicar o link do Amigos do Figueira para vocês conhecerem o trabalho que eles fazem com as crianças, ok? É só ir na descrição do vídeo que está tudo lá. Fiquei estupefado quando você pôde imaginar. Não sou Golias? O que queria dizer não ser Golias? Não me ocorreu perguntar. Bem, se não sou Golias, então quem sou eu? Um humano faria essa pergunta, porque saberia que, não importava seu nome, seguramente era alguém. Eu não sabia. Ao contrário, parecia-me que se não era Golias, então não devia ser absolutamente ninguém. Embora o estranho nunca houvesse posto os olhos em mim, até aquele dia, não duvidei nem por um momento que ele falasse com autoridade inquestionável. Milhares de outros haviam me chamado pelo nome de Golias, mesmo aqueles que, como os funcionários do zoológico, me conheciam bem. Mas certamente aquela não era a questão, pois não esclarecia nada. O estranho não dissera, seu nome não é Golias. Ele dissera, você não é Golias. Fazia um mundo de diferença. Senti-me como se, embora não pudesse expressá-lo dessa forma na época,
minha necessidade de ter uma identidade tivesse sido um engano. Deixei-me arrastar por um estado de letargia, nem consciente nem inconsciente. Um funcionário trouxe a comida, mas a ignorei. Caiu a noite, mas não dormi. A chuva parou e o sol nasceu sem que eu notasse. Logo lá estavam os costumeiros grupos de visitantes chamando: Golias, Golias, Golias. Mas não prestei atenção. Vários dias se passaram dessa maneira. Então, uma noite, depois que o Minizou havia fechado suas portas, bebi da minha vasilha e logo adormeci. Um poderoso sedativo fora adicionado à água. Ao amanhecer, acordei numa jaula estranha. A princípio, por ser tão grande e ter formato tão estranho, nem a reconheci como uma jaula. De fato, era circular, vazada de todos os lados. Como depois soube, um terraço circular fora adaptado para tal propósito. Exceto por uma casa branca perto dali, estava isolada no meio de um bonito parque que, segundo eu imaginava, devia se estender até os confins da terra. Não demorou para que eu concebesse uma explicação para essa estranha transferência. As pessoas visitavam o Minizou ambulante esperando, pelo menos em parte, ver um gorila chamado Golias. Eu nem imaginava de onde vinha essa expectativa, mas certamente deveria tê-la. E quando o proprietário do zoológico soube que de fato eu não era Golias, tornou-se impossível continuar exibindo-me como tal. E a única solução fora me dispensar. Não sabia se lamentava o fato ou não. Meu novo lar era muito mais agradável do que tudo que vira desde que deixara a África. Mas sem o estímulo diário da multidão, logo se tornaria até mais excrucialmente tedioso do que o zoológico, onde ao menos eu tivera a companhia de outros gorilas. Ainda ponderava essas questões quando, no meio da manhã, ergui os olhos e vi que não estava sozinho. Um homem se achava em pé logo depois das grades, uma silhueta negra que se recortava contra a distante casa banhada pelo sol. Aproximei-me com cautela e fiquei atônito ao reconhecê-lo. Como que reencenando nosso encontro anterior, fitamos os olhos um do outro por vários minutos, eu sentado no chão da jaula, ele apoiado na bengala. Vi que seco e com roupas passadas, deixara de ser o velho por quem eu o tomara. Seu rosto era comprido, moreno, de olhos salientes. Seus olhos ardiam com estranha intensidade e sua boca parecia fixa numa expressão de amargo bom humor. Por fim, fez um gesto afirmativo com a cabeça, exatamente como antes, e disse: Sim, eu tinha razão. Você não é Golias, você é Ismael. Novamente, como se tudo que importasse tivesse sido finalmente acertado, ele se virou e foi embora. Novamente fiquei estupefato, mas desta vez com uma sensação de profundo alívio, pois eu fora salvo do vazio. Não só isso,
O erro que fizera viver como impostor involuntário tantos anos fora enfim corrigido. Tornara-se uma pessoa por inteiro, não de novo, mas pela primeira vez. Consumia-me a curiosidade pelo seu Salvador. Não pensei em associá-lo com minha transferência de zoológico para aquele encantador Belvedere, pois ainda era incapaz da mais primitiva das falácias. Post hoc ergo projector hoc. Isso está em latim e quer dizer, depois disso, logo por causa disto, forma da antiga escolástica com a qual se desmascarava o erro de quem atribuía a causa de um efeito a um fato que não tinha com ele outra relação a não ser precedência no tempo. Ele me parecia sobrenatural. Para uma mente preparada para a mitologia, ele era o princípio do que se chamava de divino. Fizera 2 breves aparições em minha vida, e nas 2 vezes, com aquele simples enunciado, transformara-me. Tentei buscar o sentido subjacente a essas aparições, mas encontrei apenas perguntas. Aquele homem fora ao zoológico em busca de Golias ou de mim. Fora porque esperava que fosse Golias ou porque suspeitava que eu não fosse Golias. Como me encontrara tão prontamente em meu novo paradeiro? Eu não tinha medida de alcance da informação humana. Se era de conhecimento comum que eu podia ser encontrado no zoológico, como parecera ser, também seria de conhecimento público que agora eu podia ser encontrado lá. Apesar de todas as perguntas irrespondíveis, permanecia o fato esmagador de que aquela misteriosa criatura 2 vezes me procurava para me tratar de um modo sem precedentes, como uma pessoa. Eu tinha certeza de que, tendo finalmente resolvido a questão da minha identidade, ele desapareceria da minha vida para sempre. O que mais lhe restava fazer? Sem dúvida, você deve estar pensando que todas essas ansiosas conjecturas não passavam de fantasias. No entanto, a verdade, como depois soube, não era menos fantástica. Meu benfeitor era um rico comerciante judeu desta cidade, chamado Walter Sokolow. No dia em que me descobriu no Minuzou, estivera caminhando sob a chuva, tomado de uma depressão suicida que se abatera sobre ele, quando soube, sem sombra de dúvida, que toda a sua família fora dizimada no Holocausto nazista. Perambulou até chegar a um parque de diversões montado nos limites da cidade e encontrou sem nada especial em mente. Devido à chuva, quase todas as tendas e brinquedos estavam fechados, dando lugar a um ar de abandono que combinava com a sua melancolia. Enfim chegou à jaula dos animais, onde uma série de gravuras apelativas anunciava as principais atrações. Uma delas, mais apelativas do que as outras, retratava o gorila Golias, brandindo o corpo ferido de um nativo africano, como se esse fosse uma arma. Walter Sokolow, ferido de um nativo africano, como se este fosse uma arma.
Walter Sokolov, talvez achando que um gorila chamado Golias fosse o símbolo adequado para o gigante nazista que então se dedicava a esmagar a raça de Davi, decidiu que teria prazer em contemplar tal monstro atrás das grades. Entrou, aproximou-se de meu vagão, mas ao fitar meus olhos, logo percebeu que eu não tinha nenhuma relação com o monstro sedento de sangue que a gravura mostrava, e, na verdade, nem com o filisteu que torturava sua raça. Percebeu que não sentia prazer nenhum ao me ver atrás das grades. Ao contrário, num gesto quixotesco de culpa e desafio, decidiu resgatar-me de minha jaula e fazer de mim o pavoroso substituto da família que deixara de resgatar da jaula que se tornara a Europa. O dono do mini-zoo concordou com a venda. Ficou até contente em deixar que o Sr. Sokolov contratasse o encarregado, que cuidara de mim desde a minha chegada. Era um homem realista. Com a inevitável entrada da América na guerra, espetáculos itinerantes como o seu passariam a tempestade hibernando ou simplesmente desapareciam. O Sr. Sokolov esperou um dia para que eu me acostumasse ao novo ambiente e depois voltou para travar relações comigo. Pediu ao encarregado que lhe mostrasse como tudo era feito, do preparo da minha alimentação à limpeza da jaula. Perguntou se ele me achava perigoso. O encarregado disse que eu era como uma peça de maquinaria pesada, perigoso não por temperamento, mas apenas por meu tamanho e força. Depois de 1 hora, o Sr. Sokolov mandou-o embora e encarou-nos em um longo silêncio. Como nas duas vezes anteriores, finalmente, com relutância, como que vencendo uma terrível barreira interior, ele começou a falar comigo, não da maneira jocosa dos visitantes do mini-zoo, mas como alguém que se dirige ao vento e às ondas que se arrebentam na praia, preferindo o que deve ser dito, mas não ouvindo por ninguém. Aos poucos, enquanto desafogava suas dores e auto-recriminações, foi se esquecendo da necessidade de cautela. Passada 1 hora, estava apoiado na jaula, segurando uma grade. Olhava para o chão, perdido em pensamentos, e aproveitei a oportunidade para expressar minha simpatia, inclinando-me e acariciando gentilmente as costas de sua mão. Ele saltou para trás, tomado de um susto e horror, porém, ao indagar meus olhos, tranquilizou-se de que meu gesto fora tão inocente quanto parecera. Alertado por essa experiência, começou a suspeitar de que eu possuía inteligência real. E alguns testes simples bastaram para convencê-lo. Tendo provado que eu entendia suas palavras, ele se apresentou a concluir, como outros que mais tarde trabalhavam com primatas, que eu deveria ser capaz de produzir algumas. Resumindo, decidiu-me
decidiu ensinar-me a falar. Deixarei de lado os meses dolorosos. Deixarei de lado os meses dolorosos e humilhantes que se seguiram. Nenhum de nós entendia que a dificuldade era invencível, pois eu não tinha o aparelho fônico básico. Sem essa compreensão, prosseguimos o trabalho imaginando de um lado que um belo dia a aptidão se manifestaria em mim como num passe de mágica. Mas, enfim, chegou o momento em que eu não podia mais continuar e uma angústia de não ser capaz de lhe dizer isso. Pensei com todo o poder mental que possuía. Ficou assombrado, como eu, quando percebi que ele ouvira meu grito mental. Não descreverei todos os passos de nosso progresso depois de atingirmos comunicação plena, já que não é difícil imaginá-los. Ao longo da década seguinte, ele me ensinou tudo o que sabia sobre o mundo, o universo e a história humana. Quando minhas perguntas ultrapassaram seu conhecimento, passamos a estudar juntos. E quando meus estudos me levaram além dos seus interesses, ele teve prazer de tornar meu assistente de pesquisa, buscando livros e informações em lugares que, é claro, não me eram acessíveis. Cuidar de minha educação proporcionou um novo e absorvente interesse ao meu benfeitor, que aos poucos deixou de se atormentar pelo remorso e recuperou-se de sua depressão. No início dos anos 60, eu era um hóspede que já não necessitava de muita atenção de seu anfitrião. O Sr. Sokolov se permitiu reaparecer nos círculos sociais e o resultado previsível foi logo que se viu nas mãos de uma mulher de 40 anos que achou que podia transformá-lo num marido satisfatório. De fato, ele não era nem um pouco avesso ao casamento, mas por esse cometeu um erro terrível. Decidiu esconder de sua esposa nosso relacionamento especial. Não era uma decisão extraordinária naquele tempo, e eu não tinha muita experiência nessas questões para reconhecer que fora um erro. Mudei-me de novo para Belvedere, logo que foi reformado, de modo a comportar os hábitos civilizados que eu adquirira. Desde o início, todavia, a senhora Sokolov me achou um estranho e assustador bicho de estimação e começou uma campanha pela minha rápida venda ou transferência. Por sorte, meu benfeitor estava acostumado a fazer as coisas a seu modo e deixou claro que não haveria súplica ou coerção que mudasse a situação por ele criada para mim. Poucos meses após o casamento, ele foi à minha jaula me contar que sua esposa, tal qual a Sara de Abraão, em breve eu presentearia com uma criança, fruto de sua maturidade. Não previa nada semelhante quando o chamei de Ismael, disse ele. Mas descanse, que não permitirei que ela o expulse de minha casa, como a Sara expulsou seu homônimo da casa de Abrão. Contudo, divertia-o dizer que, se nascesse um menino,
seu nome seria Isaac, mas achou sendo uma menina, mas acabou sendo uma menina e eles a chamaram de Raquel. Temos que parar aqui, porque senão não vai caber aqui. O próximo vídeo, deixa eu anotar aqui, vai ser o vídeo número 7. Esse foi o 6. O vídeo número 7 vai ser o item 5 do capítulo 1. Então, pessoal, não deixem de se inscrever no vídeo, né? Curtir, fazer comentário e compartilhar esse vídeo, porque todas a monetização recebida vai ser doada aos meninos de Figueira, que vocês vão conhecer através de um link que eu vou postar aqui na descrição do vídeo, assim como já os 5 vídeos já publicados de Ismael, um romance da condição humana, um livro espetacular que vai fazer com que você mexa a sua cabeça, tá bom? Bom dia, obrigado.